Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma edição do podcast Alergia Descomplicada com a doutora Isabela Jardim Leite. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Wellington. Muito obrigado a você que está conosco aqui pelo YouTube. Você pode mandar as suas perguntas para o Instagram da doutora Isabela, que é... @Isabela_Coach Nutriz. Ou pode comentar também aqui no vídeo. Exatamente. Você sabe, nós estamos aqui para comentar algumas matérias e alguns assuntos que surgem na mídia sobre alergia, para que você possa pegar exemplos, possa aprender um pouco mais sobre esse mal que sempre atazana a vida de muita gente. Isa, a primeira matéria que eu selecionei aqui é da Isto é Dinheiro, falando por que temos alergia. Então, está falando aqui, né, que as alergias são reações do sistema imunológico a partir de substâncias como pólen, ácaro, pelos de animais, alimentos, que não causam reações na maioria das pessoas. E aí eles vão falando de medicamentos, picadas de inseto e etc. E a justificativa para a matéria existir é por causa do alto número de alergias que estão surgindo ultimamente. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, a estimativa é que cerca de 30% da população tem algum tipo de alergia, sendo a maioria de diagnósticos das versões respiratórias ou alimentares. A pergunta que eu ia fazer para você, para a gente começar, é sobre essa nítida diferença que tem de alergias alimentares e respiratórias. Me parece que as pessoas têm muito mais preparo, muito mais amparo para cuidar. Alergias respiratórias, né? Eu acho que isso acontece principalmente porque as alergias respiratórias, elas são conhecidas há mais tempo do que as alergias alimentares, né? As alergias alimentares, elas são um pouco mais recentes, inclusive quando se trata de relacionar a alergia alimentar com as alergias respiratórias ou alergia de pele, né? Muita gente pensa, acho que a gente já até comentou isso outras vezes, mas muita gente pensa que quando a gente fala de alergia alimentar, o único sintoma que vai aparecer nessa alergia é algum sintoma gastrointestinal, né? Então, a pessoa que tem alergia alimentar só pode apresentar, por exemplo, episódios de vômito, de distensão abdominal, diarreia ou prisão de ventre, muitos gases, desconfortos, mas sempre ligados, né, ao sistema gastrointestinal. E não é bem assim que funciona. Muitas vezes, o problema de pele, a alergia de pele, as urticárias, as dermatites ou as alergias respiratórias, especialmente quando são alergias que na verdade viram uma infecção, né? Elas podem estar relacionadas também com alergia alimentar. Inclusive, quando a gente vai fazer um diagnóstico, né, da APLV, que é das doenças mais comuns, né, ou melhor, das alergias mais comuns em crianças e bebês, que é a alergia à proteína no leite de vaca, a gente normalmente tem associado, né, quando vai fazer uma história clínica, vai investigar o histórico clínico da criança, a gente vê que sempre tem associado, ou melhor, na grande maioria das vezes tem associado o sistema gastrointestinal, ou melhor, os sintomas, né? Os sintomas gastrointestinais com alguma coisa na pele ou respiratória. Então, é uma criança que sim, ela vai apresentar alterações gastrointestinais, mas às vezes elas são mais leves do que o que se espera, né? Podem ser graves, mas podem também ser leves. E aí, junto, você vê que a criança vive com inflamações de repetição, otite, sinusite, a própria rinite atacada, ou dermatites, né? A gente, acho que no último podcast comentou sobre dermatite atópica, por exemplo. A dermatite atópica, ela pode existir sem estar relacionada com alergia alimentar. Mas se a pessoa tiver uma alergia alimentar, ela piora as crises da dermatite atópica. Então, ajuda você a controlar as crises de dermatite atópica com a dieta, né? Quando é uma alergia alimentar? Sim. Então, é muito mais recente essa relação. As alergias respiratórias, elas são conhecidas há mais tempo, né? E, inclusive, antes de se associar às alergias respiratórias com alimento, ou até mesmo as alergias alimentares, mas há um tempo atrás, não era tão comum a gente combater a causa, né? No caso do alimento, que é excluir o alimento da dieta. O pessoal normalmente tacava remédios, corticoides e tudo mais, que
podem e devem ser utilizados em alguns casos, mas em casos graves, né? No caso da alergia alimentar, só vai resolver se a gente excluir o alimento da dieta. E no caso da alergia respiratória, é mais fácil da pessoa pensar, poxa, eu vou excluir o quê da alergia respiratória? Não é um alimento. Então, eu vou usar um medicamento, né? E a alergia respiratória, ao contrário da alergia alimentar, você toma o medicamento e é mais rápido o efeito, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos, você tem, por exemplo, uma crise de rinite, espirra, toma um corticoide, ele dali um tempo, ele corta. Na alergia alimentar não é assim que funciona. A alergia alimentar, principalmente se for de resposta tardia, né? Se for de resposta rápida, ela também reage rápido, mas se for de resposta tardia, que é o caso da maioria das APLVs, vai demorar um pouco para ter efeito o tratamento, a dieta e tudo mais. Então, fica também mais difícil de lembrar dela, né, como alergia. Então, eu acredito que é por isso. E aí, por conta da alergia respiratória ser conhecida há mais tempo, ter mais medicamentos para tratar, o tratamento é mais fácil o manejo nesse sentido, né? Porque você não tem que ter uma dieta restrita ou uma dieta detalhada. O que você tem que fazer? Evitar poeira, né? Manter o ambiente limpo, não ter cortina, tapete, essas coisas que junta poeira. E o medicamento, né? Lavar o nariz com soro e tal, mas como que eu poderia dizer? O manejo mesmo, né? O tratamento é mais fácil de lidar do que o de alergia respiratória, alergia alimentar. Então, eu acho que é por isso que a gente tem mais recurso, talvez, né? Mais recurso, mais conhecimento. A alergia alimentar, ela é mais complexa, né? Até de fazer o diagnóstico. Então, por esse motivo, fica mais difícil realmente da gente encontrar informação. Um profissional, para poder fazer um diagnóstico mais corretamente, para poder orientar corretamente quando se trata de alergia alimentar, ele tem que ser especializado naquilo, né? E a especialização nesse sentido, ela também é um pouco mais complexa, ela é mais nova, ela é mais moderna, né? Então, é uma coisa assim que há um tempo atrás a gente não tinha tanta noção assim, né? Era muito comum antigamente, bom, ainda é comum, infelizmente, mas é muito comum, era mais comum, né? Há uns 20, 30, 40 anos atrás, os médicos sempre falarem para a mãe, quando tem uma criança que suspeitava de alergia alimentar, que ela parasse de amamentar. Ai, não, tem alergia? Então exclui leite, todo tipo de leite, inclusive o da mãe. Temos que dar uma fórmula hipoalergênica, porque sempre se tem essa ideia de que precisa de um remédio para tratar, né? No caso da alergia respiratória, eu acho que é mais comum isso, porque às vezes, dependendo do grau de alergia ou do contato que a pessoa tenha com... Porque a alergia respiratória, ela também é multifatorial, né? Então, tem gente que tem alergia a perfume, a poeira, a pólen e às vezes tudo isso. Então, às vezes, por mais que você tome cuidado na sua casa de evitar poeira e produtos com cheiro que dá alergia e tudo mais, às vezes a pessoa tá, sei lá, na rua ou em algum outro ambiente e entra em contato com esses alérgenos. E aí é mais difícil da pessoa controlar, né? Ao mesmo tempo que é mais fácil de você ter um medicamento, uma coisa assim, do que no caso da alergia alimentar, é mais difícil de controlar. Porque como é que você controla o que você vai respirar? Não tem como, né? Dependendo de onde você estiver. Então, é mais fácil de associar também um tratamento medicamentoso a uma alergia respiratória, quando que na alergia alimentar, não. Né? A alergia alimentar, muitas vezes, a gente vai usar o medicamento, né? Se for uma alergia IgE mediada, que pode causar efeitos mais graves e rápidos, né? Inclusive a anafilaxia. Mas, ou quando a pessoa, sei lá, escapa, né, alguma coisa da dieta e aí ela precisa do medicamento para cortar um determinado sintoma naquele momento. Mas o remédio nunca é tratamento básico, né, tratamento base para uma alergia alimentar. A alergia alimentar é dieta de exclusão, não tem outra saída, não existe fórmula mágica nem nada disso. Então, eu acho que por conta até por conta dessa indústria farmacêutica que a gente tem e tudo mais, se investe mais, né, na alergia respiratória. Também tem isso, né? A questão do medicamento, da indústria farmacêutica, de ser uma alergia que se conhece há mais tempo. Então, eu acredito que por conta de tudo isso, se tem mais recurso e mais informação quando se trata de alergia respiratória do que quando se trata de alergia alimentar. E eu não tenho certeza do que eu vou dizer, até porque a gente também já comentou isso num outro podcast, eu não vou lembrar em qual deles, mas a gente até comentou sobre a falta que o Brasil tem de controle exato do número de pessoas alérgicas que a gente tem no Brasil, mas eu imagino que a gente tem mais pessoas com alergias respiratórias do que alergias alimentares.
ainda que algumas estejam associadas com alergia alimentar, né? E essa diferença, será que é por causa da diversidade de alimentos que se tem hoje em dia à disposição? Será que é Você diz de a ter alergia alimentar? ela ser um tipo de alergia descoberta mais recentemente ou mais analisada mais recentemente? Olha, eu acho que sim, pode ser também por conta do nosso estilo de vida, né? Porque a gente sabe hoje que o estilo de vida, especialmente o abuso de alimentos industrializados, cheio de química, a oferta precoce de alimentos para as crianças, tudo isso facilita o desenvolvimento da alergia. Mas eu acho que também por questões de realmente de conhecimento científico, porque eu acredito que antes as pessoas não associavam o alimento, né? Alergia era sempre visto como uma doença, e se você tem uma doença, logo você tem que tomar um remédio, por exemplo, né? Então eu acredito que muito dificilmente era feita essa associação, né? Ou nem se desconfiava que era uma alergia alimentar, achava que era qualquer outra coisa, até porque existem muitas alergias alimentares que apresentam sintomas que confundem mesmo com outras doenças, né? A gente tem, por exemplo, disfagia causada por proteína, a gente tem refluxo proteico, né, causado também pela proteína. E então, nesse caso, o médico que não é especializado, ou numa época onde não se conhecia as alergias alimentares, ele podia achar que é uma disfagia ou um refluxo fisiológico e não relacionado com a proteína de um determinado alimento. E aí, nesse caso, ia tratar a disfagia, ia tratar o refluxo, e dar-lhe remédio para não ter refluxo. Aí o remédio resolve naquele momento, né? Hoje a gente sabe disso, que o remédio resolve naquele momento, mas se você não excluir o alimento, você vai ficar nesse ciclo eterno aí de come o alimento, tem refluxo, aí toma remédio para tratar o refluxo e não o que está causando o refluxo, né? Quando é um refluxo causado pela proteína do alimento. Então, existe sim o refluxo que é fisiológico, né? E aí é outra coisa, mas existe o refluxo que está relacionado com a proteína. É um tipo de reação que o organismo está tendo, é a reação alérgica que ele está apresentando, né? Assim como pode apresentar na pele e várias outras aí, né? Então, eu acredito que sejam as duas coisas, né? O estilo de vida, o fato de ter mais... Acho que não a diversidade de alimentos, mas realmente é os alimentos alterados, vamos dizer assim, né? A gente mexe na natureza, né? Hoje em dia a gente sabe que existem muitos alimentos transgênicos, que ainda a gente não sabe direito o que eles vão fazer no nosso organismo. Tem muito alimento industrializado, né? E assim, as pessoas podem pensar, já me aconteceu de alguém me fazer essa pergunta, por isso que eu lembrei de fazer esse comentário. Mas o que tem a ver o alimento industrializado? É por causa da química do alimento que a pessoa vai ter alergia, né? Porque eu conheço gente que só come produto industrializado e não tem alergia. Mas a questão é que, assim, a alergia, ela é multifatorial, né? A alergia alimentar, especificamente falando da alergia alimentar, ela é multifatorial. Então, ela tem como fatores principais o genético. Então, você tem que ter mas você normalmente tem uma predisposição genética a desenvolver a alergia. Depende do tipo de parto, se a criança foi amamentada ou não, depende se ela foi precocemente apresentada um alimento, né? Introduziu um alimento antes da hora, antes da criança estar com sinais de prontidão maduros, né? E vários outros fatores, incluindo a alimentação. Porque a gente sabe, entre outras coisas, que o intestino tem um papel importante no desenvolvimento de alergia e de imunidade, né? E a alergia alimentar, ela é relacionada com a imunidade, com o sistema imunológico. Então, se eu tiver um intestino, por exemplo, que não está alterado, melhor, que está alterado, que não tem as bactérias, né, que protegem o intestino, que a gente chama de bifidobactérias e os lactobacilos e tudo mais, aquelas bactérias que a gente fala que é bactéria do bem, né? Se a gente não tem essas bactérias em quantidade suficiente, etc., a gente aumenta as chances de ter alergia. E aí, se você só come alimento industrializado, se você se alimenta mal, você não dá alimento para essas bactérias, que se alimentam principalmente de fibras, né? Principalmente de oligosacarídeos, que são fibras. E fibras alimentares. Então, a pessoa não come fruta, não come verdura, não come nada. Inclusive, esse é um dos motivos principais na alergia que aparece nas pessoas mais velhas, né? Porque a do bebezinho, às vezes a pessoa fala, nossa, mas meu filho só mama no peito. Mas o que essa mãe comia durante a gestação, né?
o que essa mãe come enquanto está amamentando. A gente sabe que o leite materno sempre vai ser o melhor alimento, independente da dieta da mãe. Mas é óbvio que se a mãe tem uma dieta melhor, o leite vai, né, vai ter menos alérgenos para transmitir para essa criança, né, para passar através do leite. Assim como tem alguns medicamentos que a gente não pode utilizar quando está amamentando, porque passa no leite, né? Então, é claro, entre eu escolher uma mãe que só come tranqueirada, vamos falar assim, né, e um leite que não seja dela, o dela é o melhor. Não importa que ela só come, né, não tem uma alimentação tão balanceada. Agora, se eu tiver uma mãe que tem alimentação balanceada e a que não tem, é claro que a que tem uma alimentação balanceada vai oferecer um leite melhor ainda para o filho dela, né? Tanto é que quando a criança é diagnosticada com a PLV e ela ainda mama no peito, quem faz a dieta é a mãe, né? Porque sim, a gente passa através do leite o que a gente come. Então, isso com certeza é um dos causadores, sim, do aumento de alergias alimentares. Então, eu acho que a ciência perceber essa associação de que alguns sintomas ali que eles achavam que eram outras doenças, na verdade, estavam sendo causadas por reações do sistema imunológico a determinados alimentos e também por conta da gente ter acesso, né, a esses alimentos aí ultraprocessados, industrializados, enfim. E aí, então, eu acho que esse é o principal motivo, inclusive quando a alergia aparece mais tarde, né? Quando é uma pessoa já adulta. A gente tá falando de APLV, que é muitíssimo mais comum em crianças e bebês, mas existem outras alergias alimentares e tem gente que desenvolve alergia alimentar depois de quando é uma criança maior ou na adolescência, né? É mais difícil. Normalmente a alergia alimentar aparece na criança porque está relacionada com a imaturidade, com a imaturidade do sistema imunológico. Mas pode sim acontecer. A pessoa, de repente, abusa de ultraprocessados, não come fibra, aí leva uma desbiose intestinal, o sistema imunológico não tá bom, né? Não tá ali ativo, tá... Enfim, pode acontecer, né? Você estava falando de alimentos processados e poxa vida, a hora que você começou a falar, porque eu perguntei, né, sobre a variedade, etc. A diversidade de alimentos. A diversidade de alimentos. Eu assisti a um documentário chamado Trigo Moderno. O trigo moderno. Então, eles estavam fazendo a comparação com os tipos de trigo, desde o tempo bíblico até os dias de hoje, falando que o trigo que se fazia o pão, né, que se usava para fazer o pão nos tempos bíblicos, ele não é mais o mesmo pão, porque o trigo não é mais o mesmo. E aí houve uma matéria da eCycle.com, falando que nos últimos 120 anos, que houve uma análise, né, nas mudanças do trigo, dos grãos de trigo nos últimos 120 anos. E o documentário, e essa matéria aqui também, fala do imenso aumento do número de glúten no trigo moderno. Sim. E o trigo, o glúten, uma proteína, que vem causando bastante alergias e intolerâncias, né? Exatamente. É interessante você comentar sobre isso, porque tem muita gente também que questiona, assim, poxa, mas meus avós comiam um monte fazia pão em casa e comia pão toda hora, e pão de manhã, e pão à noite, e fulano, e minha bisavó, né, sei lá, meu bisavô era dono de padaria, e comia muito isso. Por que agora é tão comum falar da alergia ou da intolerância ao glúten? Justamente, esse é um dos motivos, né? A própria matéria já diz, quer dizer, além, como se não bastasse o alto consumo, porque por mais que as pessoas antigamente consumissem pão em grande quantidade, eles não tinham tanto uso de farinha branca, ou seja, farinha de trigo, em tudo, né? A gente hoje, falando de novo dos alimentos industrializados, na indústria, a farinha de trigo ela é largamente utilizada. Então, assim, os antigos, eles comiam pão que era feito em casa e não ia depois no mercado e comprava uma bolacha recheada, um bolo pronto, que mais? Pizza, lanches, e tudo tem farinha de trigo, né? Tudo tem farinha de trigo, porque a farinha de trigo ela é barata para a indústria, né? Ela é barata e ela também dá um aspecto bonito para o alimento, né? E me parece que a elasticidade, não é? Isso, a elasticidade, ela dá aquele aspecto mais bonito. Por exemplo, se eu fizer um pão, quem já tentou fazer pão sem glúten, sabe? Você usa, por exemplo, uma farinha de arroz,
né? Uma farinha de grão de bico, uma fécula de batata, o pão não fica bonito visualmente como se fosse com farinha de trigo, justamente por conta da elasticidade que é fornecida pelo glúten, né? Então, se eu tiro o glúten, o alimento fica um alimento saudável para quem tem intolerância ou alergia, mas ele não fica bonito. Sem contar que ele é mais caro do que a farinha de trigo, e aí, industrialmente falando, não é legal, não é lucrativo, né? Então, se eu faço em larga escala, porque uma coisa é você fazer ali um pãozinho, um bolinho na sua casa, né? Com um pouco desses ingredientes, que é um pouquinho mais caro, né? Dependendo do tipo de farinha que você vai usar, não é tão mais caro que a farinha de trigo. Mas se você pensar a nível industrial, quando faz assim em grande quantidade, a diferença no preço é grande. Então, tem esses dois fatores importantes, né? O preço e o visual, né? Porque o visual também vende na indústria, né? Ninguém vai chegar numa padaria e comprar um pão que tá com uma cara assim de embatumado, de murcho, ou coisa do tipo. E aí, como se não bastasse, então, a gente usar em maior quantidade, o trigo ainda é mexido, né? Quer dizer, porque muito provavelmente eles fizeram essa modificação, que é uma modificação genética também no trigo, para que ele tenha mais glúten, justamente para que ele tenha mais elasticidade. Né? Para que ele fique mais bonito ainda. Porque vocês devem observar que quando a gente faz um pão em casa, a não ser que seja já uma pessoa mais experiente e tal, ele ainda não fica igual ao da padaria muitas vezes, né? Então, que se percebe? Que se percebeu? Que se a gente modificasse, colocasse mais glúten, poxa, se é o glúten que dá essa elasticidade, que dá esse aspecto, vamos botar mais. Né? Aí colocou mais glúten, aí o pão fica mais bonito ainda, tudo cresce, tudo fica maravilhoso, mas aí a gente fica com alergia. Por que a gente fica com alergia? Porque o nosso corpo, ele tem um limite, né, de trabalho, vamos dizer assim. Porque se você pensar na alergia como um sistema imunológico que está trabalhando de forma excessiva, né, você entende que quando você dá muita quantidade de uma determinada proteína, peraí, eu não tô dando conta. Uhum. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu nunca tive intolerância, ou eu nunca tive alergia, agora foi aparecer, porque você tá dando uma quantidade muito grande dessa proteína. Muitas vezes a pessoa, especialmente quando é adulto e ela tem intolerância, né, não a alergia, mas principalmente quando é caso de intolerância, que daí também tá relacionado com o digestivo, ela consegue tolerar uma quantidade, né? Uma quantidade menor. Então, isso comprova exatamente o que eu estou dizendo, que se você der uma quantidade menor daquela proteína, aí o seu corpo consegue dar conta. Quando ele não consegue dar conta, o que ele vai fazer? Vai trazer as reações, né? Falando assim de uma forma bem fácil, bem simplista, né? Bem simples para entender, para ficar fácil de entender. Mas ele vai trazer essas reações. Aí começa dor de cabeça, cólica, não sei o quê, problemas às vezes de pele, né? Porque o seu corpo não dá conta de digerir tudo aquilo de proteína. E a mesma coisa vai acontecer com a proteína do leite de vaca, com a proteína de soja, né? Porque daí o corpo começa a pensar, poxa, isso aqui não é alimento, não. Isso aqui eu tô achando que é um intruso que tá vindo aqui, porque tá vindo numa quantidade muito grande. E aí vai atacar, quando for alergia, né? E é por isso que a orientação para a substituição é tão importante, né? Sim, exatamente. Ou substituir, ou se for um caso de intolerância, de repente pode se diminuir, né? Melhorar a digestão usando enzimas digestivas e tudo mais, mas aí no caso da alergia isso não vai funcionar. Ou melhor, ajuda também. Quando você melhora a digestão, você também facilita o trabalho do sistema imunológico, mas é preciso entender que a alergia está relacionada com o sistema imunológico e a intolerância associada ao sistema digestivo. São coisas diferentes, né? E só para encerrar, estava vendo receitas, né? Nesse momento de pandemia, a gente procurando receitas, e eu estava vendo justamente isso. Todas as vezes que alguém vai ensinar a fazer uma receita de bolo sem a farinha de trigo, é uma combinação de farinhas. E normalmente farinhas que são um pouco mais caras. Às vezes não, mas uma delas é. Sim. E até o pão de queijo eu achei curioso, porque aí ó, o pão de queijo não leva farinha de trigo. Não. Mas para ele ficar com um gostinho de queijo, né, um gostinho mais azedo, mas não ficar uma pedra, você também mistura tipos de polvilho. Sim. Quer dizer, é a arte da cozinha. É a arte da culinária, né? É a arte da culinária. Que é uma coisa química, né? Você tem que entender um pouco como é que funciona a química dos alimentos. Não precisa ser um químico formado, não, mas
Mas eu falo assim, você tem que entender realmente. Eu até, você está falando de receita, tem alguns vídeos aqui no canal que eu ensino a fazer algumas receitas e a gente fala muito assim para as pessoas, olha, a primeira vez que você for fazer um pão que é sem glúten, ele muito provavelmente não vai dar certo. Ainda que você siga todos os ingredientes, é capaz que ele fique meio duro, né? Meio embatumado e etc. Por quê? Porque tem aquela coisa de entender realmente, né? Às vezes a forma como você vai adicionando a farinha, você vai colocando, principalmente as mulheres, assim, que cozinham, que já estão acostumadas, né, a lidar com a cozinha, a gente tem aquela coisa do olhômetro, né, que a gente fala. Você sabe de olhar, assim, fica às vezes difícil de você explicar num vídeo como é que é isso, né? Mas às vezes você de olhar, você saca que aquela massa precisa de um pouquinho mais de líquido, um pouquinho menos. Então é realmente uma coisa química, né, uma combinação, uma ciência dos alimentos, uma ciência da culinária. E aí você falou, né, da combinação de farinhas, tem um outro fator para essa combinação de farinhas, além da consistência do pão, né? Você falou que o pão fica muito duro se não misturar dois tipos de polvilho, mas tem a questão do sabor também. Tem algumas farinhas, não necessariamente no caso do pão de queijo, mas tem algumas farinhas que elas têm um sabor mais acentuado do que a farinha de trigo. A farinha de trigo, além de tudo, ela é mais neutra, né? Ela é mais neutra, nosso paladar é mais acostumado, enfim. Se você, por exemplo, for fazer um bolo, que você coloca só amido de milho, além dele ficar um chumbo de pesado, ele vai ficar com aquele gosto do amido, entendeu? Se você vai fazer, por exemplo, um bolo que você coloca só o polvilho doce, né? Ou só o polvilho azedo. O polvilho azedo, se não me engano, ele é mais grossinho do que o polvilho doce. Ou é o contrário? Eu sei que um deles é mais fininho, o outro é mais grosso. Só que é o polvilho azedo que dá esse aspecto, esse gostinho que lembra, né? Lembra o leite. Mas aí se eu colocar só ele, o pão de queijo vai ficar parecendo uma pedra e provavelmente vai ficar um gosto mais forte, né? Então tem essa ciência mesmo de misturar. Então você lembrou bem, né? Esse seu comentário. Todo pão que é sem glúten normalmente é uma mistura de farinhas. E olha só, eu separei aqui o preço das farinhas. Enquanto 1 quilo de farinha de trigo costuma custar entre 7 e 8 reais, 200 gramas de farinha de amêndoa é 19 reais. Ah, mas a farinha de amêndoa é das mais caras mesmo. O farelo de aveia, que eu não sei se serve como farinha, agora não sei, não tenho certeza, porque eu estou olhando um site aleatório aqui na hora. R$ 9,00, 150 gramas. Farinha de castanha de caju, R$ 10,00, 200 gramas. Farinha de coco, R$ 8,29, 200 gramas. Ou seja, para você conseguir 1 quilo dessas farinhas, fica muito mais caro. Fica de fato mais caro, né? Sim. Acho que só a farinha de arroz, que é alguma coisa mais cara que a farinha de trigo, porque 1 quilo de farinha de arroz é cerca de R$ 11,60. Assim mesmo ela é mais cara, mas é menos, né? R$ 1 mais caro. R$ 1 não, né? R$ 4 mais cara, né? Em média. Enfim, farinha de soja, 300 gramas, R$ 8,49. Quer dizer, nesse momento de carestia que a gente está vivendo, a pessoa tem que optar fazer uma poupança ou substituir o bolo. Come outra coisa, né? Então, se você for observar, tem a ver com a matéria-prima, né? Com a qual se faz a farinha. O arroz é mais barato do que amêndoa, do que castanha, do que soja, então a farinha de arroz é menos cara, né? E eu acho ela das melhores, viu, para fazer essas massas. A farinha de arroz, porque ela também tem um sabor mais neutro, como a farinha de trigo, ela não tem um sabor tão acentuado. Uma outra coisa que eu gosto muito, mas aí é uma questão, assim, de um gosto particular, né? Um gosto pessoal. Eu gosto muito de coisas que tem milho, né? Então, se não tiver alergia ao milho, claro, pode usar também o fubá, que também não tem glúten, né? Só que o fubá também dá aquele aspecto pesado, então aí precisa dar uma misturada. Mas aí fica aquele saborzinho, né, de broa, se você for fazer um pão salgado, ou de bolo de fubá, bolo de milho, né, eu particularmente gosto. E aí fazer, né, a fécula de batata, você não comentou aí, mas ela também costuma ser uma diferença de preço mais ou menos igual a da farinha de trigo, porque a batata também não é tão cara quanto essas farinhas. E eu gostaria só de fazer uma observação, já que a gente está falando de alergias, né, e receitas para alérgicos. No caso da pessoa que tem a alergia ao glúten e só ao glúten, serve todas essas farinhas aí que você falou. Mas, se for um alérgico múltiplo ou uma criança, né, que é APLV, a gente evita as farinhas de castanha, porque também tem um alto índice alergênico,
né? Normalmente se usa mais as farinhas de castanha quando se trata de fazer um prato low carb, né? Ou vegetariano, porque você vai tirar né, enfim, a proteína para você agregar mais proteína, né? Mas é justamente por isso que acaba sendo mais alergênico. E a soja também, porque pode ter o que a gente chama de reatividade cruzada, que é quando o seu corpo entende que uma outra proteína parecida com aquela que ele tem alergia, que você desenvolve alergia, é também ela, é a mesma. E aí ele começa a reagir. Então, na verdade, não é que a pessoa tem alergia a tudo aquilo. Nossa, tem alergia a leite, a soja, a castanha, isso. Tem muita mãe que às vezes pensa que a criança tem alergia a tudo isso. Mas na verdade não é que ela tem alergia a tudo isso, é que naquele momento em que ela tá ainda com sintomas de alergia, tá ainda com o intestino inflamado e etc., por conta desse desequilíbrio, o sistema imunológico vai começar a fazer reatividade cruzada com outras proteínas. Né? Então a gente evita quando vai orientar uma mãe que está fazendo a dieta porque amamenta, ou quando é uma criança que já come, né? Já fez a introdução alimentar, mas ainda está sensível, ainda está com a PLV latente, vamos dizer assim, né? A gente orienta não usar essas farinhas, porque são mais passíveis de dar também uma reatividade cruzada. Então aí a gente sempre orienta a farinha de arroz, a fécula de batata, o amido se não tiver alergia do milho, né? Muito legal. Uma bela aula para você que está preocupado com alergia e a gente vai aprendendo junto aqui. Isa, obrigado. Eu que agradeço. Você sabe, este é um projeto de educação da doutora Isabela Jardim Leite para quem tem alergia ou pessoas com alergia na família, e a gente espera que você tenha gostado do conteúdo. Você pode escrever para a doutora Isabela no Instagram e também aqui pelo YouTube. Isa, então até a próxima semana. Até a próxima. Um abraço para você, muito obrigado.